Todo mundo tem seus próprios segredos. E alguns deles são guardados até quando a pessoa morre. Embora a maioria desses segredos sejam coisas pessoais, alguns deles poderiam ter beneficiado a humanidade, mas acabaram se perdendo. Eu falo isso porque algumas pessoas levaram segredos incríveis para seus túmulos. Informações valiosas que poderiam ter mudado o rumo de muita coisa no nosso mundo. Meu nome é Ivan Lima e eu conto para vocês a história de alguns segredos que apenas uma pessoa sabia. Vocês sabem muito bem quem é Nikola Tesla, certo? Para os desinformados, ele foi um inventor nos campos de engenharia mecânica e eletrotécnica. E acredite, ele fez descobertas incríveis. Uma de suas descobertas foi a corrente alternada, que era mais prática e segura do que a corrente contínua de Thomas Edison. Ele também inventou a bobina de Tesla, o transmissor de rádio e as lâmpadas fluorescentes. Com todas essas invenções, Nikola Tesla foi um dos maiores engenheiros elétricos de todos os tempos. Apesar do grande legado deixado por Tesla, ele não conseguiu concluir um dos seus projetos mais importantes: levar eletricidade sem fio para o mundo. No ano de 1905, com a ajuda financeira de um empresário, ele começou a trabalhar em um protótipo destinado a usar a ionosfera no planeta inteiro, através de condutores elétricos. Ele trabalhou bastante no projeto, mas a instabilidade econômica atingiu os Estados Unidos logo depois dele começar a trabalhar no protótipo. Quando Tesla morreu, em 1943, ele levou para o túmulo tudo o que sabia sobre fazer eletricidade sem fio. Embora muitas pessoas tenham tentado estudar seus registros, Tesla guardava tudo na memória, fazendo apenas algumas anotações dispersas, que eram muito confusas. Outra coisa, se você é músico ou toca algum instrumento, precisa conhecer a história de Antonio Stradivari, mais conhecido como Stradivarius. Ele foi um artesão italiano que construía instrumentos de cordas. Ele nasceu em 1644 e morreu em 1737. Durante toda a sua vida, Stradivari construiu mais de 1.000 instrumentos e estima-se que cerca de 650 deles ainda existem. Destes 650, 500 são violinos e eles valem milhões de dólares. Stradivari tinha o dom de construir um instrumento com tanta perfeição que ninguém nunca conseguiu fazer um trabalho igual. Embora ele nunca tenha revelado seus segredos e técnicas, alguns cientistas já tentaram replicar seu trabalho usando tecnologia de ponta, mas a qualidade é bem inferior. Com varredura a laser, os cientistas tentaram descobrir qual parte faz as notas do violino serem tão afinadas. Outros suspeitam que a qualidade do som se deve à cola, resina ou verniz que eram usados nos instrumentos de Stradivari. Até hoje, o segredo para fabricar instrumentos tão perfeitos permanece um mistério. Agora eu vou contar a história de uma obra de arte roubada e que apenas uma pessoa sabia onde estava: o Retábulo de Gante. É uma obra de arte incrível, conhecida por ser a obra mais roubada da história. A obra foi encomendada por Hubert van Eyck, de quem se sabe pouco da sua vida. O retábulo é composto por 12 painéis e, ao longo da história, a obra sobreviveu a incêndios e roubos, inclusive por saques feitos por Napoleão Bonaparte. Porém, em uma noite de 1934, 2 homens foram vistos saindo da Catedral de Gante, na Bélgica, onde o retábulo estava. No outro dia, concluíram que 2 dos 12 painéis tinham desaparecido. O bispo de Gante, então, recebeu uma carta de resgate, onde pedia um valor específico pelas obras. O ladrão e o bispo trocaram algumas cartas. E, como um gesto de boa-fé,
O ladrão devolveu um dos painéis. Porém, o ladrão parou de trocar correspondências com o bispo. E durante um bom tempo, ninguém mais tinha notícias do painel que havia se perdido. Até que um corretor da bolsa, chamado Arsène Goudetier, convocou uma reunião com seu advogado depois de sofrer um derrame. E por isso revelou ao seu advogado que ele era a única pessoa que sabia a localização do painel. Depois de suspirar o segredo para o advogado, Arsène acabou morrendo. O advogado chegou a encontrar as cartas que ele tinha trocado com o bispo, o que confirmava que ele realmente sabia onde o artefato estava. Lembrando que esse evento aconteceu em 1936 e até hoje o caso do painel desaparecido ainda está aberto na polícia belga. Outro acontecimento polêmico e que ainda permanece um mistério foi o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963. O assassinato permanece um verdadeiro mistério, cercado de teorias da conspiração e coisas do tipo. O que pouco se debate é o fato de que o então governador, John Connally, acabou se ferindo no acontecido, mas sobreviveu. John Connally estava sentado na frente do presidente Kennedy e, segundo a versão das autoridades norte-americanas, foi feito apenas um disparo, que conseguiu ferir o governador e matar o presidente. Mas há algo de estranho nessa história. Se a bala atingiu Connally, ela provavelmente iria desviar do presidente. Por isso, algumas hipóteses também foram levantadas, afirmando que houve 2 disparos no dia do assassinato. Até o próprio governador jurou que não poderia ter sido ferido pela mesma bala. A maneira mais fácil de tirar essa dúvida seria analisar os fragmentos que ficaram presos no pulso do governador e checar se tratava-se da mesma bala que atingiu o presidente. Porém, após a morte de Connally em 1993, foi assinada uma petição para exumar seu corpo e retirar os fragmentos do seu pulso. Mas a família do ex-governador recusou a exumação. E até hoje não se sabe ao certo se no dia do assassinato do presidente dos Estados Unidos foram feitos 1 ou 2 disparos. Existe um grande feito da Segunda Guerra Mundial, que até hoje também permanece um mistério sobre como foi realizado. Era o ano de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas continuavam avançando na Europa. Nessa época, eles estavam na Noruega, enquanto os russos tentavam fazer uma operação ofensiva na Finlândia. No meio de toda a confusão estava a Suécia. Para quem não sabe, a Suécia foi um país que permaneceu neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como o país estava no meio do fogo cruzado, os suecos resolveram tentar descobrir o que estava acontecendo nas fronteiras suecas. O objetivo era prevenir que qualquer ataque surpresa acontecesse. Eles então conseguiram interceptar as comunicações nazistas. Muito mais do que isso, eles conseguiram decifrar o código de um dos dispositivos de criptografia mais avançados da época. Os alemães tinham uma máquina chamada T-52, que era usado apenas para enviar as mensagens mais secretas. A princípio, os suecos ficaram perplexos com as mensagens enviadas pelo T-52, tanto que muitos especialistas disseram que era o material mais praticamente ilegível que existia na época. Mas não para um homem chamado Arne Beurling. Ele era um grande matemático da época e tinha potencial para decifrar o código. Para a surpresa dos suecos, em apenas 2 semanas depois de receber a missão, ele conseguiu decifrar o código. Como ele fez isso? Segundo as próprias palavras do matemático, um mágico não revela seus segredos. 43 anos depois de conseguir decifrar o tal código, Arne Beurling faleceu, mas nunca revelou como conseguiu aquela façanha. Alguns cientistas tentaram descobrir como ele conseguiu o feito, mas sem sucesso. Graças à inteligência do matemático, a Suécia pôde saber
quais eram alguns dos planos de Hitler. Angelo Faticconi também morreu levando um segredo para o seu túmulo. Ele era um verdadeiro mistério para os cientistas. Nascido no ano de 1859, ele descobriu, logo na infância, que tinha uma característica um tanto peculiar. Ele não afundava na água. Não importava o que ele fazia, Ângelo sempre boiava quando entrava na água. Em uma certa ocasião, os cientistas de Harvard tentaram analisar o corpo de Faticconi para descobrir por que diabos ele boiava. Mesmo quando os cientistas amarraram um peso de 9 quilos no corpo de Faticconi, ele flutuou. Com essa habilidade um tanto diferente, Faticconi foi chamado pelos cientistas como Homem-Rolha. Apesar de ter sido foco de estudos dos cientistas de Harvard, eles nunca conseguiram descobrir ao certo por que Angelo Faticconi boiava. Ele morreu em 1931 e, desde então, seu segredo se encontra a 7 palmos abaixo da terra. Existe um segredo envolvendo o falecido Papa João Paulo II. Você sabia que os papas têm o direito de nomear cardeais in pectore, ou seja, em segredo? Pois é. Durante os 27 anos em que João Paulo II esteve no papado, ele nomeou ao todo 4 pessoas. Uma delas foi o arcebispo Gong Ping Mei, um homem que passou 30 anos em uma prisão chinesa. Ele foi nomeado em 1979, mas isso só foi revelado anos depois, em 1991. Depois, João Paulo II nomeou mais 2 cardeais, que também foram revelados ao público. Ele ainda nomeou um 4º cardeal. Porém, quem é esse cardeal? Ainda permanece um mistério. João Paulo II nunca revelou quem era esse homem. O que significa que em algum lugar do mundo existe uma pessoa que tem o título de cardeal, mas não sabe disso. Enfim, esses foram alguns homens que levaram grandes segredos para seus túmulos. E eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau!